A volta da Liga Europa, Champions League, estaduais e muito mais. Bora pro vídeo. Fala galera, Alan Ferreira aqui de novo para mais um vídeo do canal Resenha Clubista. E vamos começar com a Liga Europa. Ontem tivemos 4 times classificados para quartas de finais: Copenhagen, Manchester United, Internacional e Shakhtar Donetsk. O Manchester United já tinha vencido o primeiro jogo de 5-0 na casa do adversário, do Lask, e ontem venceu por 2-1, selando a classificação. Já o Istambul, que é um time que tem crescido muito na Turquia, tomou um chocolate do Copenhagen ontem por 3-0. E aí o Copenhagen acabou se classificando para as quartas de finais. Outro time que se classificou foi o Internacional, Inter de Milão. Ele venceu por 2-0 o Getafe. Lembrando que esse foi um jogo que só teve um jogo, não tiveram 2 jogos, não foi ida e volta, porque não tinha tido o primeiro jogo. Então, o Inter venceu por 2-0 e se classificou também para as quartas. E o último que se classificou ontem foi o Shakhtar Donetsk, que venceu o Wolfsburg por 3-0. Já tinha vencido o primeiro jogo por 2-1 e venceu ontem por 3-0. E hoje teremos 4 jogos também para definir as outras quartas de finais. Wolverhampton contra Olympiacos, Sevilha e Roma, Leverkusen contra Rangers e o Basel contra o Eintracht Frankfurt. Por enquanto só temos umas quartas de finais definidas, que é o Manchester United contra Copenhagen. O restante vai ser definido hoje. E agora Champions League. Champions League ainda faltam 4 jogos para definir os jogos das quartas de finais. Então são 4 jogos pelas oitavas de finais ainda que faltaram para definir. E são eles: City contra Real Madrid e Juventus contra Lyon. Esses 2 jogos acontecerão amanhã, sexta-feira. Lembrando que o Real Madrid perdeu o primeiro jogo por 2-1 e a Juventus venceu por 1-0 em casa. O Real Madrid perdeu em casa também. Os outros 2 jogos é Barcelona e Napoli. O Barcelona empatou fora de casa em 1-1 contra o Napoli e agora joga no Camp Nou para ver quem se classifica. O outro confronto é Bayern de Munique e Chelsea. Esse já está praticamente definido. O Bayern de Munique venceu lá na Inglaterra por 3-0 e agora joga em casa para definir a classificação. E esses 2 últimos jogos, como eu falei, será no sábado. Lembrando que já temos classificados o Leipzig, o Atlético de Madrid, o PSG e o Atalanta. E aí, tá gostando do vídeo? Dê seu joinha aí e veja até o final para nos ajudar cada vez mais. E se você não é inscrito, se inscreva aqui e ative os sininhos para você receber todas as notificações de tudo do mundo do esporte. Campeonato Baiano. O primeiro jogo da final já foi feito ontem, 0-0, Atlético de Alagoinha contra Bahia. E o segundo jogo da final será nesse sábado. Campeonato Gaúcho. O Grêmio conquista o segundo turno do Campeonato Gaúcho com a vitória ontem sobre o Inter por 2-0. Com isso ele vai fazer a final do campeonato contra o Caxias, com datas ainda a definir. O Caxias que foi o vencedor do primeiro turno. Catarinense. Foram definidos os finalistas do Campeonato Catarinense. Vai ser entre Chapecoense e Brusque. A Chapecoense venceu o primeiro jogo e perdeu o segundo, porém venceu nos pênaltis do Criciúma. Já o Brusque venceu o seu primeiro jogo por 3-2 contra o Juventus de Santa Catarina e o segundo jogo empatou em 0-0. Com isso, se classificou para a final. A final será em 2 jogos, porém ainda sem data definida. Copa do Nordeste. O Ceará venceu mais o segundo jogo e conquistou a Copa do Nordeste. Já tinha vencido o primeiro jogo contra o Bahia por 3-1 e na terça-feira venceu por 1-0. E o Ceará então conquista a Copa do Nordeste de forma invicta mais uma vez. E o troféu continua lá no Ceará, no estado do Ceará. O ano passado quem foi o campeão foi o Fortaleza e agora esse ano o Ceará conquista de novo a Copa do Nordeste. Destaque para o Gordiola, né? O treinador do Ceará, que lá é chamado de Gordiola. O Ceará sempre tem isso da torcida, sempre faz homenagens aos técnicos que se dão bem, né? Na época era o Lisca doido, e agora é o Gordiola. Falando em Lisca, vamos falar agora de Campeonato Mineiro. O Lisca, que é o treinador do América Mineiro, ontem perdeu mais uma vez para o Atlético Mineiro por 3-0. Aí você pensa, o jogo foi fácil? O jogo foi definido no segundo tempo. Mas o Lisca ficou muito chateado com a arbitragem do jogo. Reclamou bastante da arbitragem porque teve um lance polêmico logo no começo do jogo que poderia mudar. É uma questão de uma expulsão do jogador do Atlético Mineiro ou não, que o juiz não acabou expulsando o jogador. E ele entendeu que era chance clara e manifesta de gol. Com isso, reclamou da arbitragem. Confira. Em finais, aí um outro campeonato, um primeiro jogo parelho, onde a gente tomou um gol na bola parada, que decidiu a primeira partida, né?
E agora na segunda, perder de 3-0 e falar da arbitragem é difícil, mas hoje eu vi uma das maiores pipocadas da história do futebol mineiro, né? Seu Felipe, o senhor é pipoqueiro. Você e seu trio de arbitragem, porque a justificativa que foi dada para mim é que ele tinha um zagueiro na cobertura e eu acabei de ver o lance ali. Mas não tinha ninguém na cobertura, nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém. Foi uma vergonha que eu vi aqui hoje, uma vergonha. Não pode uma arbitragem do nível para semifinal de campeonato mineiro não ter, desculpa a palavra, culhão para expulsar um jogador do Atlético Mineiro com 2 minutos, que mudaria totalmente a partida. Com a vitória, o Atlético Mineiro vai para a final com o Tombense. Tombense também venceu sua partida em confronto com o Caldense, que era o confronto do interior. Já tinha vencido a primeira partida, já tinha vantagem do empate, porém venceu ainda por 2-0. Lembrando que as finais são em 2 jogos, porém ainda sem data definida. Agora vamos falar de campeonatos que já estão resolvidos. E o primeiro deles é o Paranaense. E o Atlético Paranaense foi campeão do Campeonato Paranaense, vencendo o Curitiba em 2 confrontos. O primeiro por 1-0, o segundo por 2-1 e conquistou o Campeonato Paranaense do ano de 2020. E outro campeonato que também terminou foi o Pernambucano, mas dessa vez histórico. Quem foi o campeão foi quem? Quem você acha? Lá em Pernambuco é o que? O Náutico? O Sport? Santa Cruz? Que nada, foi o Salgueiro. Salgueiro venceu o Santa Cruz na final, nos pênaltis, por 4-3. Ele empatou o primeiro jogo de 1-1 e o segundo jogo foi 0-0. E ganhou o Santa Cruz, o Santinha, do Grafite, né? Destaque para o Grafite. E o Santa Cruz ficou com o vice-campeonato, deixando o Salgueiro ser o campeão desse ano no Pernambucano. E é isso, galera. Amanhã a gente volta aqui falando do resumo de tudo que vai rolar no Campeonato Brasileiro, que começa esse final de semana. E vamos falar a cara do seu time. E outra coisa, se você não é inscrito, mais uma vez, se inscreva aqui e ative o sininho para receber todas as notificações do mundo do esporte. Quer dar uma sugestão? Mande nos comentários ou mande um direct pra gente que a gente vai estar atento, beleza? Muito obrigado mais uma vez, tamo junto e até a próxima.